Afinal, quem é que manda na economia? É o governo? É o mercado? Bom, aqui no Brasil, essa resposta não é nada simples. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no manual de regras que tenta, a todo custo, equilibrar essas duas forças gigantescas. Olha, todo mundo sente no bolso o impacto das decisões econômicas, né? Seja no preço do pãozinho na padaria ou no valor da gasolina na bomba. Mas quem decide tudo isso? A pergunta que não quer calar é: onde é que a gente traça a linha? Qual é o limite da atuação do governo na economia? E essa pergunta nos joga bem no meio de um debate clássico. De um lado, tem a famosa mão invisível do mercado. É aquela ideia de que a economia se ajeita sozinha, que funciona melhor sem ninguém mexendo. Do outro lado, a gente tem a mão visível do Estado, que entra em campo para corrigir as falhas e buscar o bem-estar social. E aí, qual das duas deve ter mais peso? Para a gente entender como o Brasil lida com isso hoje, a gente precisa dar um passinho para trás, olhar um pouco para a história. É uma jornada bem interessante que mostra como o papel do Estado foi mudando, de quase não interferir em nada, para se tornar um verdadeiro árbitro do jogo. Tudo começou lá atrás, no século XVII, com a ideia do Estado liberal, sabe? A filosofia era deixa rolar, interferência mínima na economia. Só que aí veio o século XX e crises gigantescas como a Grande Depressão de 1929 mostraram que, na prática, o mercado nem sempre se conserta sozinho. Foi aí que surgiu o Estado social, bem mais intervencionista. Hoje, a gente vive mais a era do Estado regulador, que, em tese, não entra para jogar, mas é quem define as regras para todo mundo. Tá, mas e o Brasil? Como é que o país organizou tudo isso no papel? A resposta está no nosso Manual de Regras Oficial, a nossa Constituição de 1988. Vamos dar uma olhada no que ela diz sobre esse assunto? Essa relação é uma via de mão dupla. As leis moldam a economia, ao mesmo tempo em que a economia pressiona e molda as leis. É como uma dança, sabe? Às vezes, o governo conduz, em outros momentos, é o mercado quem dá o ritmo. E a Constituição de 88? Bom, ela é a música que guia esses passos. A nossa ordem econômica, então, se apoia em dois pilares fundamentais. E o interessante é que, muitas vezes, eles apontam para direções opostas. Esses pilares estão lá no artigo 170 da Constituição e são puro suco do dilema econômico brasileiro. Porque, de um lado, a gente tem a valorização do trabalho humano, a busca pelo bem-estar de todo mundo, e do outro lado, a gente tem a livre iniciativa, a liberdade de empreender, que é um motor do crescimento. O grande desafio é justamente esse: como equilibrar esses dois pratos da balança. E não é só isso. Existem outros princípios que funcionam como uma rede de segurança. Coisas como a defesa do consumidor, a livre concorrência e a proteção do meio ambiente. Tudo isso para tentar garantir que o crescimento econômico não aconteça de qualquer jeito, a qualquer custo. Ok, com esse manual de regras em mãos, como é que o Estado brasileiro realmente entra em campo? Ele tem basicamente duas ferramentas principais, duas jogadas bem diferentes uma da outra. Para ficar fácil de entender, vamos imaginar um jogo de futebol. O Estado pode atuar como árbitro, aquele que apita o jogo, dá cartão e garante que todo mundo siga as regras. Ou ele pode calçar chuteira e entrar em campo como um jogador, para competir e tentar fazer gol. Vamos ver isso em mais detalhes. A atuação indireta, a do Estado árbitro, está prevista lá no artigo 174 da Constituição. Envolve fiscalizar, incentivar, planejar. Já a atuação direta, a do Estado jogador, está no artigo 173. E aí, a gente está falando do Estado sendo dono de empresas, como é o caso da Petrobras. Mas aqui vem o pulo do gato. A regra geral é a livre iniciativa. O Estado só pode entrar em campo como jogador em situações muito específicas, como último recurso mesmo. O nome disso é princípio da subsidiariedade. Basicamente, o governo só age diretamente quando é absolutamente necessário e ninguém mais pode fazer. Agora, e quando o Estado não é apenas um jogador, mas é o único jogador permitido em campo? Aí a gente chega no nível máximo de intervenção, o monopólio estatal. Para o Estado poder ser o dono da bola, o dono do jogo, a Constituição exige uma justificativa muito, mas muito forte. Só existem duas possibilidades: ou por uma questão de segurança nacional, ou por um interesse coletivo tão grande que não pode, de jeito nenhum, ser deixado só nas mãos do mercado. É exatamente por isso que áreas superestratégicas como a exploração de petróleo e energia nuclear são monopólios da União aqui no Brasil. Elas são consideradas tão vitais para o país que a Constituição determinou que não podem ser controladas por interesses privados. A Constituição de 1988 nos deu um mapa, um guia.
Mas o mundo, a gente sabe, não para de girar. Com novas tecnologias surgindo, desafios globais cada vez maiores e uma sociedade que se transforma o tempo todo, a grande questão que fica no ar é como esse equilíbrio precisa ser ajustado para o futuro. E no fim das contas, o que isso significa para o nosso dia a dia?